mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs nesta noite, para juntos te adorar, te agradecer pelo que o Senhor é, pelo que tudo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor está nos ensinando. Por isso, Senhor, nesta noite de ensino, mais uma vez, eu peço em nome de Jesus, abre as nossas mentes, Senhor, que nós possamos compreender a tua palavra. Sim, Senhor, nos ensina, Senhor, mediante não aquilo que achamos ou pensamos, mas sim conforme a tua palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Vamos então iniciar o ensinamento nesta noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Quem tem a Bíblia, quem tem a revista é a lição do número 9. Já estamos praticamente nas últimas lições, né? Então, lição de número 9, João 13. Nós estaremos falando sobre hoje o serviço cristão. O serviço cristão, e é isso que nós estaremos estudando. Evangelho de João, capítulo de número 13, do versículo de número, nós vamos, de acordo com o que a revista está sugerindo, do versículo de número 3 até o versículo de número 5. E depois nós vamos do versículo 13 ao versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 13, do versículo de número 5 ao versículo de número 3 ao 5. Aí depois, pessoal, nós vamos para o versículo de número 13 ao 17. É o texto bíblico básico da lição O Serviço Cristão, que diz assim, eu vou ler para vocês, tá? Versículo 3. E Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Verso 3 agora. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, lavei-vos os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu em vós fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Queridos, hoje nós estaremos, com base nesse texto, falando sobre uma das prioridades a respeito de uma vida cristã, que é o serviço. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o que será falado aqui, ela remete a uma das, eu vou dizer assim, uma das obrigatoriedades que Jesus deixou para aqueles que iriam seguir, que é o serviço. E eu gostaria de complementar aqui o que é o textuário Lucas 22, 27, para nós contextualizarmos o texto. Quem tiver com a Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 27. Mas aí eu vou pedir para você ler, está no telão aí, graças a Deus. E eu gostaria que vocês lessem esse versículo de número 27. Lucas 22, 27. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós
Aleluia. Vamos lá. Hoje a lição, ela vai fazer nós refletirmos muito acerca para que, ou melhor, para quem servimos. Uma vez que Jesus, ele está na ceia, ele chama todos os seus discípulos, e o contexto é esse, e ali ele vai celebrar a ceia, ali ele vai celebrar a Páscoa, e Jesus, ele interrompe, e o que é interessante, ele interrompe a ceia porque antigamente, e aí eu já estou indo para o tópico 1, Jesus, ele ensina a servir por amor. Antigamente, este gesto de lavar, lá naquele costume, lá na Palestina, lavar os pés, inclusive até hoje algumas denominações usam isto, de lava-pés, não é isso? E o que é interessante é que quando Jesus entra na casa, não tinha nenhum servo, não tinha nenhum escravo. E por não ter escravo, o que era o costume da época? Quando alguém entrasse na casa, o escravo, o servo, o mordomo, ele pegaria água, pegaria uma toalha, e aqueles que entrassem em casa, o servo, ele iria até os visitantes e lavaria os pés, porque isso era um sinal de hospitalidade, como se a pessoa fosse bem-vinda. Só que o que acontece é que eles entram, e aí eu quero que você preste muita atenção e entra comigo na história. Jesus entra na casa com os 12 discípulos, não tem nenhum escravo ali, não tem nenhum servo. E aí, Jesus, ele observa o cenário e agora ele vai ensinar. Porque uma coisa, pessoal, é falar de serviço. Uma coisa é, sabe aquele ditado? Faça o que eu falo, não quer? Mas não faço o que eu falo. Isso, faço o que eu falo, mas não... Isso, não faço o que eu faço. Pois bem, Jesus ele não está falando, ele vai ensinar agora, e a ideia de Jesus é imprimir, é deixar marcado uma característica essencial do ministério. E qual que é a característica, pastor? Vamos lá, tópico de número 1.1. O servo modelo. Preste atenção que Jesus, ele vai ser o modelo a ser seguido. Preste atenção que quando Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos, ele está quebrando uma norma social, uma norma lógica. Porque já que não tinha nenhum escravo, ora, os discípulos eles podiam olhar um para o outro e falar: vamos tomar aqui algum tipo de iniciativa, né? Vamos lavar. Jesus, ele percebe que ninguém está fazendo nada. Aí então Jesus vai ser o modelo a ser seguido. Então uma coisa que nós aprendemos aqui acerca do serviço. O que é prestar serviço? O nosso espelho para tal façanha é o nosso Jesus Cristo. E olha que interessante, porque o que Jesus está ensinando é a forma que devemos servir a Deus e ao próximo. É a forma que nós devemos, através de gestos, ser também modelos de exemplo. Jesus ele está sendo um modelo de serviço. E o que ele vai fazer? Ele vai lavar os pés dos discípulos. Não tem nenhum escravo. Não tem ninguém que possa servir. Então Jesus ele vai se posicionar, ele vai se colocar
na mais alta posição de um ministério. Eu vou repetir isso. Jesus vai se colocar no maior grau. Pastor, eu quero saber qual que é o maior cargo dentro de uma igreja. A maior função, a maior responsabilidade. Ah, pastor, é o pastor, porque não, calma. Jesus, ele vai se colocar na maior posição. E qual que é a posição? Servo. E como servo, ele vai dar alguns exemplos. O que motiva Jesus servir? Tópico 1.2. Jesus estava plenamente consciente. Jesus, ele está ciente que o seu ministério está prestes a culminar no Calvário. Então ele vai deixar um exemplo. Ele vai deixar um exemplo. E que versículo lindo! Você está com a sua Bíblia aberta? Evangelho de João, capítulo de número 13, o versículo de número 1. Irmão, que versículo maravilhoso! E esta tem que ser a principal motivação para que se sirva. E qual que é, pastor? Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 1. Eu quero que você ache na sua Bíblia. Isso. Vamos lá, eu quero que toda a igreja leia. 13, 1. 1, 2, 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para adorar, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Peraí. Jesus os amou até. O que motiva alguém servir? Repita após mim: amor. E quando Jesus ele deixa isso de exemplo, o que me motiva a servir a alguém não é o que ele sente ou faz por mim. O que motiva alguém ser um servo não é algo que a pessoa possa me oferecer para que isso me motive a fazer por ela. Eu não sei se você reparou no versículo de número 1, que a Bíblia diz assim, ó: amou-os até o fim. Sabe quem estava nesse amou-os? Quantos discípulos Jesus tinha? Eu não sei se você vai aguentar isso. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Um deles era o que ia trair. Jesus deixou de amar? Não. Jesus deixou de servir? Não. Olha o exemplo. Jesus, ele está deixando uma marca para servir. É por isso que quando você faz algo para Deus, você tem que entender que se Deus que eu não vejo, se meu irmão e a minha irmã que eu vejo e eu não o amo, imagine aquele que você nunca viu que é Deus. Como você pode dizer que o ama? Preste atenção, porque sem amor, eu vou dizer aqui bem claro e rasgado, é impossível servir. Servir é uma das principais, ou melhor, o amor é a principal motivação para servir. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai dar esta referência aqui. Está aí, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o... Olha como que é interessante. Eu estou aqui neste ministério para servir com amor. Por quê? Porque, como a Bíblia diz, eu posso ter esperança e fé e amor, mas dentre estes três, o que maior é o amor. E por quê? Está com a Bíblia aberta? Vamos esquentar aí. 1 Coríntios,
capítulo de número 13, vão destacar a respeito do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 3. E eu vou ler aqui, graças seja dada ao Senhor. Vou ler aqui, preste atenção, do versículo 1 ao versículo de número 3. Está escrito assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, e de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso. Esses 3 primeiros versículos de 1 Coríntios, se você quiser grifar aí, os 3 primeiros versículos falam, sabe do que? A importância do amor. Sem amor. Dos versículos de número 4 ao 7, vou ler agora. A caridade, ou amor, é sofredora, benigna. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita do mal, não folga com injustiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, glória, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esses dos versículos de número 4 ao 7 está falando da impecabilidade do amor. Olha como que é amor. Olha para alguém e diga assim: como que está o seu amor por mim? Você quer saber o quanto que a pessoa te ama? Põe ela para sofrer com você. A indestrutibilidade do amor. Indestrutibilidade do amor. Versículo de número 8 ao 12. A caridade, o amor nunca falha. Por isso que é bom amar, irmão. Amor não vai falhar. Mas pastor, mas eu estou dando. Você não tem que amar porque as pessoas te dão. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, mas sentia com o menino, corria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E a última parte do versículo 13, a invencibilidade do amor. O que está escrito lá? Agora permanecem, pois, o que? A fé, a esperança e o amor. Ou seja, uma igreja que tem amor é uma igreja que serve. Uma igreja, um cristão, uma cristã que tem essa marca de servir. Você olha no rosto dela, você olha na feição dela, você vê o amor que ela tem em fazer, em servir na obra. Olha que interessante o que aqui nós aprendemos. Jesus, no tópico 2 aí da lição, ele está falando o seguinte: ele nos ensina a servir pelo exemplo. Irmão, você está com a Bíblia aberta? Vamos falar de servir. Leia por favor o versículo de número 4 de João capítulo 13. Evangelho de João, versículo de número 13, capítulo de número 13, verso de número 4. Vamos lá, 1, 2, 3. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Você entendeu? Vou te explicar o que aconteceu. Jesus olha os 12. Para ele servir, é o que você viu aí, ele tira, essa expressão, tira as suas vestes, no versículo de número 4, não é que Jesus ficou nu, não,
Mas Jesus agora, ele vai adequar as suas vestes para o que ele vai fazer. Segundo os estudiosos, aqui o versículo está dizendo o seguinte: ele vai amarrar as suas vestes, ele vai tirar a sobra, ele vai tirar tudo aquilo que vai atrapalhar o seu movimento. Para servir, eu tenho que me despir de tudo aquilo que me atrapalha. Entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Ah, mas eu não vou fazer porque é fulano. Ajeita essa roupa. Ah, mas eu não vou para a igreja porque é o ciclano. Cuidado. Ah, eu não vou fazer visita porque é na casa do Beltrano. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está tirando tudo aquilo que vai atrapalhar os seus movimentos. Porque quem tem amor, ele não vê, ele não espera que aquele que está sendo serviço faça algo. Ele simplesmente faz porque ama. E se ele ama, ele vai tirar tudo, a máscara, ele vai tirar tudo aquilo que pesa na vida dele. Jesus, ele está deixando um exemplo. E qual que é o exemplo? Eu assumo uma posição de escravo. Repita após mim: escravo, servo, serve, sem titubear. O que é titubear, pastor? Reclamar, falar, ficar assim, ó. Sabe quando você fala uma coisa, aí a pessoa fica assim, ó. Sabe? Vai fazer as coisas, a pessoa fica resmungando. Ah, a pessoa não vai fazer isso. Jesus, ele está em... ninguém se oferece para fazer o que Jesus está fazendo. Ninguém se oferece para realizar tarefa. Mas como Jesus os amava tanto, ele não se preocupou em pensar: ai, será que quando eu começar alguém vai fazer? Será que quando eu começar a lavar os pés? E vamos parar para pensar. Eu vou falar isso para casados, ok? Já lavou o pé do marido? Já lavou o pé da esposa? É um nível de intimidade. Isso é para quem é casado, né? Ver as frieiras, olho de peixe, encravado, né? Isso aí é. Agora eu quero que você pare para pensar no seguinte. Porque se tem uma coisa que é estranha, não sei, tem uns irmãos que tem uns pés feios, né? O meu não é muito bonito, não. Mas o meu ganha da minha esposa. Aleluia. Ó. Agora preste atenção. Vem cá, irmãos, vem cá. Pensa comigo, os homens, as irmãs. Imagina 12 homens sentados na sua frente. Você com uma bacia cheia de água. Você pega uma toalha e um por um. Com pressa? Não, porque se é para lavar... Meu Deus, vocês são muito inteligentes. Então se é para servir, sirva. Se é para ajudar o próximo, ajude. Jesus não está fazendo para que eu vou começar a fazer e talvez eles se toquem. Percebe que missionário você vira? Jesus está fazendo e um ficando para o outro. E nem por isso Jesus parou de fazer. Então quem serve por amor não espera alguém fazer, continua fazendo mesmo que ninguém faça. É por isso que quando você serve a Deus, você vem adorar ao Senhor, você vem para a igreja, não interessa quem vai pregar, você não está aqui para ser servido, oh glória. Quando você vem
ir para a igreja, vai fazer uma visita, não interessa na casa de quem que é. Ah, mas eu vou ter que esperar ciclano, beltrano. Bem, se não tem quem faça, eu vou fazer. Por quê? Eu tenho em mim aquilo que Jesus deixou de exemplo: amor pelo próximo. E se é para lavar, irmão, eu vou mexer aqui. Imagina Jesus enfiando os dedos bem no vão dos dedinhos deles, assim, esfregando assim. É sério? Imagina, eu não sei se vocês conseguem. Imagina a cena, Alejandro. Jesus com as vestes cingidas. Quem entrasse naquele lugar, Diana, sabe o que ia ver? Um escravo. Não ia ver Jesus. Se alguém entrasse naquele momento, provavelmente se fosse alguma autoridade, ia olhar: o escravo está fazendo o serviço certo. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava só preocupado: eu vou deixar um exemplo, e tudo aquilo que me atrapalha eu vou tirar. Olha para alguém e diga assim: você entendeu? O que é interessante no Evangelho de João 13 é a ação de Pedro. Nós conhecemos isso. No tópico 2.1, o comentarista vai dizer que Pedro ele vai estranhar. O que é interessante? Por isso que a história de Pedro é maravilhosa. Pedro, quando Jesus ele vai chegar na vez dele, Pedro então ele fala: não. O interessante é que Pedro é Pedro, né? Pedro acertava, errava, mas é Pedro. O que é interessante que Jesus, mesmo alguém querendo se negar, Jesus está falando: eu preciso fazer isso em você, para que seja concretizado algo. O que? A comunhão que eu tenho com você. Ele fala baixo. Servir. Às vezes você vai abraçar e não será abraçado. Às vezes você vai fazer, e para quem você está fazendo ainda não vai te compreender. Mas a questão é que você está fazendo isso porque cada um dá o que tem. E se você tem amor, você serve, você vem para servir. Jesus, ele está deixando um exemplo para Pedro, para todos nós, que apesar de Pedro não estar ainda preparado para viver de humildade como Jesus está ensinando, Jesus está servindo. Irmãos, e coisa boa é quando você serve alguém e através dessa serventia você está plantando uma semente. Através da forma que você deixa de exemplo. O tópico 2.2, ele está dizendo assim: exemplos de ser urgência. Exemplos de sendo de urgência. Ou seja, os discípulos naquele momento, eles estavam ali. Jesus podia fazer isso aqui, irmã Rosa: eu quero que vocês lavem os pés um dos outros. Ele não podia fazer isso? Eu não tenho dúvida que eles iriam obedecer. Mas ele não fala, ele não ordena, mas era necessário alguém fazer alguma coisa. E quem tinha que fazer? É por isso que, por mais que eles não estavam dispostos a servir, tinha alguém, Jesus Cristo, que deixou bem claro: eu os amo. E pelo fato que eu os amo, não interessa se vocês ainda não têm maturidade para fazer isso. Eu não vou falar para vocês fazer, mas eu vou fazer. Porque uma coisa é você falar para alguém fazer algo, outra coisa é você fazer. Eu e a pastora, e aqui nós estamos em ensinamento, ok? Nós temos aqui algumas coisas, algumas não,
99% das coisas eu e a pastora temos em comum. Ninguém é perfeito. Mas tem uma coisa que eu e ela concordam, é o seguinte: se eu estou vendo alguma coisa na igreja e ninguém está fazendo, eu não vou falar para fazer. Eu vou lá e faço. Aí alguém vai falar assim: mas o pastor está fazendo aquilo. Por quê? Tem coisas que não adianta falar. Você tem que deixar o exemplo. Por isso que não adianta. Aqui Jesus, ele está mostrando como que eu posso dizer? Mesmo que eles não estivessem dispostos a servir, pergunta para alguém aí, o quanto está disposto ou disposta a servir? Pergunta para essa pessoa. Quanto? Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Hoje as pessoas vêm para a igreja. Vêm para a igreja não. Vêm para o culto e esperam ser. Eu não sei se alguém já trabalhou em alguma buffet, em alguma evento que você vai servir. Eu já disse isso aqui em uma das primeiras aulas. Jesus, quando estava na multiplicação dos pães e dos peixes, lembra que os discípulos estavam ali? Lembra que os discípulos também estavam se estavam ali, também estavam com fome? Jesus dá o pão primeiro para quem? Para os discípulos, para eles comer ou para servir? Você já foi num buffet e foi servido? Não é gostoso? Você senta, tá quente agora na troca? Enjoado você, né? Aí o garçom vai lá, pega, troca. E às vezes aquele que está servindo tá assim: rapaz, eu tomava esse negócio assim, eu tô com uma. Porque você só vai poder comer depois que todo mundo. Talvez esse seja a maior incógnita e o desafio na questão de servir. Vem pro culto. Deixa eu fazer um paralelo aqui, ok? Vem pro culto e faz assim no culto: Senhor, fala comigo hoje. Senhor, usa alguém para falar comigo. Na verdade, a tua oração tinha que ser essa: Senhor, fala com meu irmão. Levanta o meu irmão. E depois, Senhor, deixa para amanhã. Enquanto eu não ver todo mundo abençoado, Senhor, não esquenta a cabeça comigo, não. Servir é isso. Mas o que hoje está acontecendo? O inverso. E é porque algumas coisas as pessoas têm deixado influenciar. A Bíblia diz em Romanos 6:22, somente a parte B, não sei se dá para colocar aí, William, aqui não está no coisa. Romanos 6:22, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Eita, vamos lá, o que está escrito? Romanos 6:22, vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tendo agora, sendo libertos do e feitos o quê? Servos de Deus. O quê? Servos de Deus. Tendes o vosso fruto para Santificação. presta atenção. Quando eu sou liberto do pecado, eu sou liberto de uma das classificações, eu vou dizer assim, dentro dos pecados. Uma coisa que não pode entrar no seu coração: egoísmo. Por quê? Porque eu sou liberto do pecado. Eu venho para a igreja não para ser servido. Eu venho para a igreja para fazer alguma coisa. Em prol de quem? Da obra. Aí Jesus diz assim: se vocês fizerem algo para um desses pequeninos, estão fazendo para mim. Então quer dizer que
quando eu venho para a igreja e sou liberto do pecado, eu me torno servo da justiça. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Vamos lá, vamos recitar. Recitar não, misericórdia. Vamos orar aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Isso aí. O que você falou na oração? Quem ensinou essa oração? Quem ensinou essa oração? Jesus. Então o que ele está ensinando? O reino venha até nós. Eu sou o que do reino? Se eu sou servo, quer dizer que sendo servo, eu tenho que praticar, porque a Bíblia diz assim, ó, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí, Jesus ele abre a boca e diz assim: buscai primeiro o reino. E o que mais? É isso que está escrito? Buscai primeiro o reino e a sua depois as demais coisas. Agora a pergunta que não quero calar: qual que é a justiça do reino? Meu Deus, não está na revista, mas agora eu vou mostrar para vocês um negócio aqui. Vocês acreditam que eu faço o esforço aqui? Aí eu amo o Espírito Santo. Ó, quer ver? Cadê? Aqui, não sei, tá onde? Tá aqui na Bíblia. Quer ver? Ó, eu quero que você abra aí no Evangelho, vamos ver. Abra em Mateus 3, 1, 12. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver. O batismo de Jesus. Não, é Mateus 3, 13. Mateus 3, 13. Deixa eu ver se está em Marcos. Deixa eu ver. Cadê? Isso. Vem aí, Mateus 13, 7. Que achou? Mateus 3. Vocês não acharam, não, irmão? Eu estou falando aqui, eu já achei. Ó, vamos ver se eu acho que. Cadê? Aqui, achei. Mateus 3, está em Mateus 3. Mateus 3, do versículo. É o batismo de Jesus, ok? Vamos ver o que é ser servo da justiça? Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem está acompanhando em casa, abra sua Bíblia aí. Vamos lá, lê todo mundo, vamos lá. 1, 2, 3, do 13 em frente. Então veio Jesus da Galileia, teve com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Vai embora. João respondeu e dizer: eu pareço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Espera aí. O que Jesus respondeu para João Batista? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João Batista queria batizar Jesus, sim ou não? Não. Você leu aí, rapaz? A Bíblia diz assim que ele se opunha, porque ele está falando, é eu que careço de ser batizado. João Batista está dizendo o seguinte: tu és maior. Aí alguém vai perguntar, quer ver uma pergunta interessante? Por que Jesus se batizou? Aí alguém vai falar assim, para dar exemplo. Também. Mas para quê? Vem cá, Mateus. Chega aí, Mateus. Vamos fazer uma analogia aqui em questão de tamanho para você entender, tá bom? Tá bom? É mais ou menos assim. João Batista. Faz cara de João Batista aí. Isso, essa cara. Ó. Ele é menor do que eu, sim ou não? Sim. Literalmente estatura.
Aqui está João Batista, aqui está Jesus. Aí João Batista, ele olha para Jesus e fala assim, fala assim, ó, eu que preciso ser batizado por ti. Aí João Batista está fazendo isso aqui, ó. Olha o que ele está fazendo. Presta atenção, o que é ser servo de justiça. Desce para cá. Ele está falando isso aqui, ó. Tem que ser assim, porque eu careço ser batizado. Aí Jesus abre a boca e fala assim, presta atenção, cabeçudo, eu tenho que deixar o exemplo da justiça. Tem que se cumprir toda a justiça. E qual que é? Uma de tantas justiças maravilhosas do reino. Venha nós o teu. Jesus está dizendo, ó, no reino não é o maior. Não é o maior que é servido, mas o menor vem para cima. E o maior fica embaixo. Você entendeu, irmão? Vai lá, João Batista. Você vai pregar igual João Batista, irmão. Quando Jesus, ele está deixando aqui, e essa urgência que precisa ter no meio cristão, eu tenho que servir, eu tenho que ser servo da justiça. O 2.3, eu fiz questão de anotar aí, porque a expressão em Romanos, capítulo 1, versículo 1, que Paulo apresenta Jesus como servo ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. A expressão que Paulo está dizendo aqui é escravo. Olhe para cá para não ficar nenhuma dúvida. Paulo está dizendo que ele voluntariamente realiza esse serviço por amor e não por uma escravidão forçada. Sabe qual que era a lei para o escravo na época? Naquela época, os homens, segundo o Êxodo, capítulo de número 21, pode passar que está tudo aí. Êxodo 21, esse texto que está falando aí, eu vou ler para os irmãos para vocês entenderem o que Paulo está dizendo, porque Paulo está falando assim, eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Segundo o texto, Êxodo 21, versículo do 1 ao 6, olha o que está escrito, esses são os decretos que você apresentará a Israel. É Deus falando para Moisés, se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos, liberte-o no 7º, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Agora preste atenção, se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado, antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Olha agora, se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento, enquanto ele é escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a permanecer ao Senhor. Agora preste atenção no versículo 5. O escravo, contudo, poderá declarar, amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes e em seguida o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá seu senhor pelo resto da vida. Quando Paulo diz assim em Romanos, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, ele está falando assim, eu não sou obrigado, mas eu amo meu Senhor. E da mesma forma que quando em Êxodo, quando um escravo chegava para o seu senhor e falava assim, eu lhe amo tanto que eu não quero ficar longe de você,
Eu quero servir para sempre. Era necessário chegar à porta do templo e fazer um furo na orelha, e ali ficava uma argola, ali ficava uma espécie de marca. E quem olhasse para aquele escravo falava, ele tinha a opção de ser liberto, aleluia, mas ele preferiu ficar com o seu Senhor. Aí Paulo abre a boca e diz assim: é por isso que eu carrego as marcas de Cristo. Eu não poderia continuar, eu poderia ter parado de pregar, de fazer igrejas, de pregar na Ásia, de implantar igrejas, de fazer discípulos, mas eu não vivo mais mas Cristo vive em mim. Eu faço por amor, aleluia. Quando você faz por amor, você tem uma marca. Mas Eva, quando nós fazemos por amor, nós somos escravos. Não no sentido de, você tem que fazer. Não. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres para escolher o que eu quero. E eu escolho o quê? Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Porque você acha que aquele jovem rico, quando chegou para Jesus, falou: o que falta para eu herdar a vida eterna? Jesus falou assim: larga tudo. Mas aquele jovem rico, ele era escravo das coisas materiais. E quem é escravo das coisas materiais não consegue servir. Agora, quando você serve ao Senhor, busca o reino dele e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É por isso que como Jesus, ele vai nos ensinar. Olha só, vamos lá, vamos correr, meu Deus. Entenderam até aqui, amém, irmãos? Vamos servir melhor, amém? 2. Eu gostaria que toda a igreja, dá para ler? Vamos lá então, a igreja, vamos lá, 1, 2, 3, me ajuda aí. Jesus nos ensina a servir com humildade. Quando Tiago e João perguntaram qual deles se assenta à direita e à esquerda de Cristo em sua glória, os outros 10 apóstolos ficaram irritados. Jesus então nos ensinou sobre o verdadeiro significado do discipulado. Não deveriam governar como tiranos, mas servir como escravos de todos. Jesus mesmo veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e não para ser servido. Olhe para cá. Quando você observa no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do 32 ao 45, Tiago e João, eles estão questionando quem é o maior. E eles vão pedir algo meio que inusitado para Jesus. Pode passar que está nos versículos em diante. Eles estão, olha o pedido, e não tem nada mais desse pedido, tá? Eles falam assim para Jesus: Jesus, quando o Senhor reinar, eu quero ficar à tua direita e tu à esquerda. Eu quero ficar perto, eu quero reinar. A partir do versículo de número 35, pode passar. Isso. Aproximaram-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Ele disse: que quereis que nos faça? Concede-nos que na tua glória assentamos um à tua direita e outro à esquerda. Olha o que eles estão pedindo. Quando o Senhor for lá, prepara um lugarzinho bem do lado aí. Eu quero ficar bem do teu lado. Aí Jesus dá uma resposta para ele, dizendo o seguinte, versículo 40, passo para o próximo: o que assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está. Só que sabe o que aconteceu? No meio de 12, 2 olham para Jesus e falam assim: Jesus, Tiago, deixa nós sentar. Os outros 10 ficaram bravão. Eu não estou falando de desviado, não. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de discípulo. Eles olharam e falaram: só ele está querendo. Que negócio é esse? Jesus, percebendo o climão, Jesus abre a boca
no versículo 43 e diz: mas entre vós não serás assim. Olha o que ele diz. Volta para o versículo 42 aí, William. Mas Jesus chamando disse: sabeis que os que julgam ser príncipes agentes deles se assoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre ela. Ele está dizendo o seguinte: quem é o maior vai reinar. Para o mundo é assim. Aí Jesus no versículo 43: mas para vocês não é assim não. O que é então? Qualquer que entre vós quiser ser grande será, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será. Se Jesus é o exemplo, e ele sendo Rei dos Reis, ele veio aqui para servir e não ser servido, com um propósito: dar a sua vida em resgate de muitos. Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que ter essa consciência de humildade. Quanto mais eu cresço, mais eu sirvo. Quanto mais ai pastor, então quer dizer sábado aqui que foi reunião com todos os surpresos, foi uma bênção. E eu vou dizer o que eu disse para os surpresos aqui, para todos vocês, para os aspirantes a ser obreiro, para você que já é obreiro, para você que não deseja ser obreiro, para todo mundo. Quanto maior o cargo, maior o serviço. Tem uns cabra que me permita dizer isso, tá bom, gente? Que como membro é uma beleza. É só falar assim: a partir de hoje você é obreiro. Pronto. Fica com o rei na barriga. Eu já sou maior. Chega na igreja: irmão, agora sou obreiro. Era um ótimo obreiro, péssimo obreiro. Era um ótimo membro. Foi consagrar, virou um péssimo obreiro. E se for para presbítero? Aí pronto, irmão, é o rei dos seis aí. Aí é o top. E se for para ser pastor? Aí pronto, agora eu vou pegar o cajado do pastor Douglas. Agora que eu quebro a cabeça de todo mundo mesmo. Pessoas. Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo de número 23. É humildade, humildade. Salmo de número 23. Aqui ó, versículo de número 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que significa isso? Você, quanto mais você, porque as pessoas hoje, como não sabem servir, sabem só bater, ela só tem a vara. A vara serve para bater. E o cajado serve para quê? Está em perigo, bem perto. Vou cuidar, vou servir. Porque olha o exemplo de Jesus. Ó, Jesus, ele como servo não veio para ser servido, mas veio para... Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 10 que ele é o nosso pastor. E das suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz, amém? Um pastor que cuida de ovelha, quem sustenta a ovelha? É a ovelha que sustenta o pastor ou é o pastor que sustenta a ovelha? Vai, irmão, me ajuda. O pastor, literalmente, o pastor de ovelha, é ele que sustenta a ovelha ou a ovelha que sustenta ele? Está dividido. Está dividido. Um pastor, ele cuida da ovelha para quê? Para dar o quê? Lã. Então quem sustenta o pastor? A lã que vem da ovelha. Foi as ovelhas que deram a vida pelo pastor? Ele é o único pastor que dá vida pelas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Eu vim para servir. Mas tu és o pastor. Mas eu vim servir. Servir os grandes? Não.
É uma mulher que fura a multidão, toca nas vestes dele, ele para. E alguém está dizendo, ela não pode, ela tem fluxo de sangue, ela é impura. Aí Jesus olha, foi você que me tocou, minha filha. Vai, a tua fé te salvou. Aí alguém chega, mas acabamos de pegar uma mulher adúltera. Aqui não tem pecado. Atira a primeira pedra. Mulher, cadê os seus acusadores? Foi embora. Faz o seguinte, nem eu te acuso. Vai, não peques mais. Servir. É Jesus entrando uma vez, isso é servir. Jesus entrando uma vez, a Bíblia diz que ele só entrou uma vez na cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, alguém está gritando, oh, Jesus está aí, Jesus está aí. Aí tem um ceguinho. E ele escuta todo mundo falando, oh Jesus, ele era cego, mas não era surdo. E eu vou até mais, ele era cego que via muito mais do que gente que tinha com os dois olhos bons. Aí eles começam, quem que está aí? É Jesus esse aqui. Que Jesus? Esse que estão falando. Ele solta o berro, Jesus! Deixa eu dar para gritar porque a garganta está ruim. Jesus, filho de Davi! Tem misericórdia de mim. Detalhe, onde Jesus estava, todos gritavam, todos tocavam, todo queria chegar perto de Jesus. Aí alguém vai falar assim, Jesus, filho de Davi. Senhor, me permita. Se eu falar besteira, me corrige, mas eu vou falar. Quando você vai num lugar e você se apega com um garçom, você não dá um nome para ele? Ô chefe, quer ganhar um garçom? Ô lindão! Eu quando vou num lugar não faço questão, qual é o teu nome? Não, você já chama pelo nome. Você não fica assim, ei, Não, é boi? Tá tocando boi? Viu? Chama pelo nome. Aí o cara para na hora. E alguém fala, cara, alguém falou meu nome. Por que você acha que Jesus está ali? Ó? Daqui a pouco alguém grita, Jesus! É como se Bartimeu tivesse recebido uma revelação. Senhor, já que o Senhor veio para servir, me serve, filho de Davi. Aí Jesus para. Jesus só parou. Mar tentou parar Jesus, vento tentou parar Jesus, Satanás tentou parar Jesus, a multidão tentou parar Jesus, os religiosos tentaram parar Jesus, mas Jesus não parou. Mas alguém que chama Jesus, agora eu vou servir, eu vou falar, vem cá, o que você quer? Então, quando nós aprendemos a humildade, vamos lá, vamos correr. A prática da humildade, versículo 4 de João 13. Ele se apresentou sem ostentação e arrogância. Quando você serve, você não ostenta nem arrogante. No versículo 4, é o que nós lemos. Ele vai tirar as vestes, ele vai tirar tudo aquilo que vai atrapalhar ele. No versículo de número 4, ele está revestido de solidariedade e nobreza, fazendo algo, se colocando no lugar de outro. No versículo, vamos lá, pode João 13, 4. Você está folheando a Bíblia aí? Vai, já que você leu, já que você pegou, o que está escrito no Evangelho de João 13, 4? O que está escrito? Vamos lá, 1, 2, 3. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou a toalha, ele está revestido de solidariedade. Irmãos, ele parou a ceia. Você tem noção disso? Ele para a ceia para dar um exemplo. Outra coisa que Jesus faz, João 13, 14. Olha isso, o que está escrito em João 13, 14? Vamos lá. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O que Jesus está falando? Se eu lavei de todos, inclusive de Judas, sem preconceito. Não, mas aquele ali eu vou dar mais. Irmão, tem lugar que está assim.
Não, eu vou dar mais atenção para aquele, porque o dízimo dele é alto. E aquele ali? Não, aquele ali não dizia. Sabia? Faz discriminação só por conta de cargo, de status, de coisas materiais. Aí está o meu Jesus dizendo: se eu fiz isso para todos, não interessa se tem dinheiro, não tem dinheiro, se tem saúde, se tem casa, não tem casa, se vem a pé, se vem de carro, se vem de helicóptero, se é uma igreja chique, não interessa, eu vim aqui para servir. E por que você faz isso? Porque o meu Jesus deixou de exemplo, e se eu sou discípulo. Quem já brincou na sua infância de siga o mestre? Quem já brincou? É legal, né? Então, siga o mestre. Sirva na igreja. Chega na igreja. Para com esse hábito de chegar na igreja. Vamos ver o que Deus fala comigo, porque hoje não estou bom não, né? Se marcar, eu largo tudo e volto pro mundo. Problema seu, fofoca. Não, hoje é meu. Não quero nem saber. Eu sei que tem dia que nós estamos na pilha. Mas quem é servo é você vir para a casa de Deus precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de algo para te confortar. Aí você olha para o irmão e fala: mas eu vou fazer para ele. É eu que vou dar um abraço nele. É eu que. Quantas vezes nós viemos para a igreja precisando de uma oração? Não precisa levantar a mão, não. Aí esse pastor maluco fala assim: põe a mão no alguém, ora por ele. E você comigo fala: cara, eu queria receber. Mas aí que tá. Quanto mais você serve, maior você é. Esta é a justiça do reino. João 13:5, cheio de amor e misericórdia, práticas de humildade. O que está escrito lá, João 13:5? O que está escrito? Depois, pois, uma bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Você entendeu? Você entendeu? Versículo de, leia o versículo de número 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Jesus tomou uma toalha aí? Cingiu-se. Versículo de número 5. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Entendeu? Sabe o que Jesus fez? Aquilo que era dele, que era a toalha, agora ele está usando para servir. Sabia que você pode servir na igreja de várias formas? Como pastor eu sirvo dentro da igreja. Às vezes aquilo que você tem. Eu não estou falando só de dinheiro não, irmão. Em nome de Jesus. Quer dar o dinheiro? Glória a Deus. Mas não é só dinheiro não. É o seu tempo. É a renúncia do ego. Percebe que Jesus está tirando a toalha que ele se cingiu para quê? Para agora enxugar os pés. Então quer dizer que tem coisas que você tem, aleluia, que podem ser utilizadas na obra para servir. Às vezes 10, 15 minutos no dia para você passar a mão no telefone e ligar para fulana, para fulano e falar: meu querido, só estou te passando aqui para dizer que, olha, o seu dia será uma bênção. Olha, Jesus te ama. Fica despreocupado com o problema. Eu estou aqui, tá? Se precisar para gritar, chorar, cantar, orar, fica tranquilo. Deus está no controle. Você acabou de usar um tempo. Às vezes você, quer ver? Testados de humildade. Deixa eu correr. 3.2. Jesus lavou os pés até mesmo de Judas o traidor.
mostrando que somente a humildade pode superar mágoas e feridas em relacionamentos desgastados. Quando você serve com amor, até o traidor é servido. Pastor, mas dói, mas machuca, mas somente através da humildade. Eu como pastor, eu já tive experiência de pessoas que eu sei que se pudesse, por conta de um momento de nervosismo, um momento de desequilíbrio que todos têm, ok? Todos são passíveis de ter. Eu sei que se a pessoa pudesse, ela fechava a mão e dava um murro. E o que dá vontade de fazer, pastor? Dar um murro nele também. Tá falando sério? Não tô mentindo não, ué. Vou mentir por quê? Dá vontade de falar, então agora vai ver. Aí a Bíblia diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa. Quem estava domingo aqui? É mais ou menos assim: cala a boca, minha alma. Quieta. A alma está assim: vai, som. Passa o rodo. Uma cabeçada. A alma fica assim, irmão. Não é? Lá na escola, quando alguém tira sarro de você tem que dar vontade de fazer. Vem umas palavras meio esquisitas também, não vem? Fala, seu filho de Belial. Enfim, não dá vontade de fazer? Mas é o que você tem que fazer, amor. Quer acabar uma briga, quer acabar uma desordem, quer acabar com algum tipo de contenda, ofereça o que você tem, amor. Lembra quando Jesus ele no Getsemane? Quem aparece no Getsemane liderando os soldados? Judas. E o que Jesus chama Judas? Do quê? O cara está a ponto de entregar Jesus. E ele fala assim: amigo, o que você tem para fazer, faz. Peraí, pastor, mas ele vai entregar Jesus. Mas Jesus o sentimento de Jesus não é medido pelo que ele está fazendo. O meu serviço como um cristão, ele não pode ser medido pelo que você faz. Eu só vou amar aquela irmã se ela me amar. Toma banho, irmão. Eu só vou abraçar aquele irmão, só vou dar paz do Senhor se ele dá, porque ele, toda vez que ele olha um cara de joelho. Chega nele e fala: Pai do Senhor, você está me apresentando, Pai do Senhor? Humildade. Mas aquele jovem, aquela moça, ela, sei lá, ela é estranha, metida, ela não cumprimenta. Vai lá. Por isso de vez em quando eu até brigo aqui, eu vou pular no seu pescoço, dar um abraço, conversar. Às vezes toda aquela barreira de prepotência, de arrogância, de soberba, é um coração que está machucado, é um coração que precisa de um abraço, é um coração que nunca ouviu um eu te amo na vida, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelos amigos. Aí o Espírito Santo está nos ensinando nesta noite: chega com ela, chega com ele com humildade e diga: ainda que o teu pai e a sua mãe se esquecesse, existe um Deus que não se esquece de você. Aleluia. Lembra do antigo mestre? Mateus 11, 29. Vamos ler esse versículo? O pastor vai estar pregando. Spoiler, domingo sobre isso aí. Mas eu só vou lá e focar. Mateus 11, 29. Vamos lá, 1, 2, 3. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Com quem que eu tenho que aprender a humildade? Com quem? Olha o que Jesus faz: aprenda de mim, que sou manso. Irmãos, quem é humilde assume a posição de
tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está dizendo assim, deixa eu guiar você. Porque quando eu guio você, você aprende de mim. Quando você não precisa falar assim, agora eu sou humilde. Não. Porque quem fala não é. Jesus, ele está dizendo aqui, aprenda de mim. Por quê? Eu dei exemplo. E a partir do momento que você se torna manso e humilde, olha que interessante. O benefício é para você mesma. É para você mesmo. Por isso que quando você aprende de Jesus, irmão, irmã, quando o irmão estiver meio nervosão, meio irritado, meio brabão, você vai perguntar assim para ele, com que tu aprendeu isso? Mas agora eu vou... Oxi! Isso aí. Porque Jesus está dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus está dizendo, seja manso. E por que de coração? Porque a boca fala. Glória a Deus também, digo eu. Se o meu coração é manso, as minhas palavras serão mansas. Se meu coração for daquele meio atravessado no giraia. Como que é? Quem falou? Não, vamos lá fora. Sou crente, mas vamos fora. Para aquela irmã lá, você tem certeza que eu sou crente? Porque se fosse os dois, eu que arrebentava a cara. Que negócio estranho é esse? Pastor, não tem isso? Conclusão. O exemplo de serviço de Jesus deve nos inspirar a ser mais humildes e dedicados à sua obra, servindo com amor. A fé genuína, que é a fé do reino, resulta em boas obras. A Bíblia, em Tiago 2,26, vai dizer o quê? Que a fé sem obras é morta. Então quer dizer o seguinte, eu tenho fé, que Deus é amor, mas eu não sirvo com amor, que obra é essa? Aí eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã. Quais são os serviços? Irmãos, tem uma frase, passa por último aqui, que aqui nós vamos agora conversar. Agora vamos conversar nesses rapidinho. O versículo de número 12 de João 13 diz assim: depois que Jesus faz tudo, ele vai lá, lava os pés dos discípulos. Pedrão dá uma, deixa de lavar, a pessoa, você não vai ter, não, me lava todinho, Jesus. Lavou. Depois que Jesus faz tudo isso, no versículo 12, ele diz assim: depois que lavou-lhe os pés e tomou as suas vestes, assentou à mesa e disse. O que ele disse? Entendeis o que vos tem feito? A pergunta que não quer calar: o que você tem feito de serviço na igreja? O que você tem feito de serviço no reino? Ai, pastor, essa é uma pergunta que você tem que pensar. Jesus acabou de lavar os pés e disse: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam? Aí, no versículo de número, rapidinho, no versículo de número 13, ele diz assim: vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês falam bem, porque eu sou. Mas entendam que, porque, versículo de número 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então aprenda, servir é servir. Não aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Então, se alguém ostenta algum título, alguma coisa para ser grande no reino, quanto mais você serve, maior será. Quanto mais você faz, é por isso que essa pergunta mexeu muito comigo. Entendeu o que foi feito? Depois que você vê alguém dando exemplo, você entende o que você tem que fazer como parte do corpo de Cristo. Pastor, como que eu tenho que servir na igreja?
Como que eu sirvo o reino? Como que eu presto o meu serviço? De qualquer jeito? Com obras más? Com desleixo? Por obrigação? Não é assim que funciona. O serviço cristão é voluntariedade. Por isso que os obreiros aqui, as obreiras, e eu respeito, quem sabe, se é a vontade de Deus um dia, quem sabe isso pode acontecer. Mas todos que estão aqui são voluntários. Existem ministérios que paga um obreiro para ficar na igreja, secretário para ficar na igreja. É outro tipo de realidade da igreja. Não tem nada de mal com isso. O obreiro é digno do seu salário. Mas preste atenção, todos que estão aqui para servir é voluntariedade. E quanto mais voluntário maior será lá no reino. Pastor, eu quero. Aí a pergunta que não quer calar, pode acender aqui. E a pergunta que não quer calar: como que eu sirvo? Já sei, pastor. Domingo que vem, vou vir com uma bacia na igreja. Vou colocar a toalha no banho e vou sair lavando os pés todos os irmãos aqui na igreja. Faça isso no sentido espiritual. Sabe que no sentido espiritual lavar pés significa? Você já caminhou bastante? Quando você caminha bastante, ainda mais nós que somos meio às vezes desapercebidos, sai na correria, esquece de colocar um tênis e sai de chinelo, rasteirinha. Aí você fala, é só ali. Aí você vai ver se ali é uns 3, 4 quilômetros a pé que você anda. Quando você chega na tua casa, o pé está como? E o twin dele está falando assim, faz massagem. Não é isso aí? Irmão, você já recebeu massagem no pé? Não, dá até sono. Dependendo da parte do pé que tu pega, até baba. Lavar pé, sabe o que significa? Toda essa caminhada que você teve, por mais que os seus pés estão latejando, calejando, está cansado, alguém vai lhe servir. E você vai ser renovado e você vai continuar a caminhar. É por isso que de vez em quando nós temos que lavar os pés dos nossos irmãos. Está cansado? Vem cá, irmão, deixa eu servir você. Vai ter dia no culto que o teu irmão, a tua irmã não vai ter nem força para levantar a mão. Eu já tive cultos assim. Sabe o que você vai ter que fazer com ele, com ela? Servir ele. Vem cá, dá seu braço aqui. Você não tem força? Eu vou ter força por você. Levanta o seu braço. Servir. Cara, vai ter dia que olha para ele, olha para ela. Nós estamos aqui, mas olha para ele, olha para ela. Vai ter dia que ele não vai ter força para orar. É nesse dia que você vai servir. Vai abraçar ele. Fala a boca aí, deixa eu orar para você. Não vai falar assim, não, tá bom. Você vai falar assim, ó, deixa eu te servir hoje. Aí você começa a orar por ele. Começa a orar por ela. Às vezes, você que acha que alguém que está no púlpito que é maior, se engana. Deus vai usar você para sair do teu lugar, para cumprir a justiça. Sair daí e vir aqui em cima. Orar por alguém que está aqui em cima. Interceder. O que é isso, pastor? É servir. Pastor, estou em casa com um domingão de boa, cegado, ó. Cara, eu vou me deixar gastar. Eu vou lá fazer uma visita para aquele irmão. Ou eu vou juntar os 2 irmãos, 3 irmãos. Vamos lá fazer eu não quero entrar em casa, eu não quero comer, não. Eu só quero chegar e falar, olha, vim servir. Servir o quê? O que eu tenho para dar. Paulo, Pedro e João estavam subindo o templo da Porta Formosa, não é isso? Eles não estavam subindo o templo para orar. Aí tinha alguém pedindo o quê? Dá mais bolinha, pelo amor de Deus. Eu não tenho o que você está pedindo, mas aquilo que eu tenho eu vou te dar. Levanta. Servir é isso. Então,
O serviço cristão, e eu deixo umas perguntas aqui. Como que eu posso? É uma pergunta que está aqui. Baseado em Mateus. Eu vou só falar duas aqui, tá bom, gente? Vamos explorar. Mateus 25, do 34 ao 35. Você que estudou. Como que um cristão pode ser exemplo de humildade e serviço nos dias de hoje? Hoje. Como que um cristão, eu estou fazendo uma pergunta, como que um cristão pode ser exemplo de humildade e serviço nos dias de hoje? É umas mais para frente, você pode puxar. Isso, filhão. Vamos lá? Como que eu posso? Não é possível, depois fala, Mateus. Oi? Ter amor ao outro. Glória a Deus. Pensa que a igreja não está ligado? Domingo terminou aqui o culto. Sabe o que ele falou para mim? Até terça-feira. Mais um exemplo. Tá, mas eu quero saber qual que é o exemplo. Exemplo de humildade e serviço. Eu quero um exemplo. O amor. Tá, cuidar é algo muito. Ajudar o próximo. Mas me dá um exemplo prático. Prático. O exemplo que o senhor deu um dia na reunião. Eu pegar o copo, eu levar. Mas quando eu quero servir melhor, de vez em quando eu levar o copo até a boca da pessoa. Lembrou disso aí? Lembrou, né? Mas eu quero um exemplo prático, gente. Abrir mão do seu tempo para servir o próximo? Isso tem um nome. Amor, hospedeiro. Hospitalidade. Hospitalidade. Mas, pera, Ricardo. Tem um nome tão simples. E, gente, eu falei umas 4 vezes isso aqui. Qual que é o exemplo de humildade e serviço dos dias de hoje? Tá, eu me abstenho do meu tempo. Eu vou fazer o quê? Caridade. Quê? Caridade. Desculpa, negão, eu falei. Caridade. É isso que você falou? Caridade. Tá, é amor, é isso. Servir direito. Servir direito. Tá bom, gente, eu sei disso. Eu quero um exemplo. Exemplo. Como que eu faço tudo isso que vocês falaram? Um exemplo. Ricardo, você falou, cara. Eu sei. Ó. Fale comigo assim. Visitando. Fale comigo. Evangelizando. Leia depois da sua casa. Atos, capítulo número 2. 1, 2, o 3, o 4, até o 28. Lê todo Atos, pronto. Sabe como que a igreja crescia? Um dos exemplos. Eu fiz isso aqui há muitos anos, eu não sei. E foi nesse lugar. Teve um pastor que pregou aqui. Dependendo do pastor que veio, dependendo da distância, a igreja ajuda. Com uma ajuda de custo. E esse pastor não falou nada, eu quero tanto. Não falou nada. Sabe o que aconteceu? Ele falou no meio do culto assim para mim: pastor, deixa eu tirar a oferta. Eu senti de tirar a oferta. Eu falei, tá bom. Aí, quando ele começou a ministrar a oferta, ele me perguntou assim: eu não sei se a missionária vai lembrar, mais antigo aqui, do Elvis. E ele chegou assim: quem não tem oferta? Aí teve uma senhora que levantou a mão assim: não tem. Aí ele pegou, tirou do bolso dele. Vem cá você. Aconteceu aqui. Ele tirou 50. Falou assim: ó, oferta. Eu tava no púlpito, eu falei: caramba. Geralmente a maioria dos pregadores vem para arrancar dinheiro da igreja. Esse é diferente. Na hora, meu coração abriu.
Foi oferta, eu falei, gente, nunca fiz isso. Ele não pediu oferta, não combinou nada comigo. Vamos tirar uma oferta do pregador? E o dinheiro que der, eu não quero nem saber quanto que é. Era a segunda oferta. E eu preocupado, eu falei, Jesus, eu não sou. Você trema? Lembra, né? Você que contou? Você é tesoureira? Você também já passou para tudo aqui. Você é louco. Ó. Sabe o que aconteceu? Resumindo, eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, segunda oferta. Meu Deus, os irmãos sabem que eu gosto de ficar falando de oferta, né? Cada um, né? Eu falei, rapaz, vai dar um pouco, qualquer coisa eu pego do que deu e entrego. Daqui a pouco, quando ele chega para mim, R$650. Do jeito que eu vi envelope, eu nem te conto porque foi a primeira oferta, tá, irmão? Nem te conto. Eu pensando que eu ia inteirar, quase que eu falei, Jesus, eu vou colocar um pouco, mas combinado não sai caro. Cheguei pro pregador e falei, tá aqui, ó. Quando ele abriu, falou, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Quer ver uma das coisas que nós não temos o hábito? Isso não é vergonha não, tá? Vamos tirar oferta para abençoar o irmão. É só você ler em Atos. Eles doavam, eles vendiam terreno, vendiam e davam tudo na igreja. Aí sabe, todo o dinheiro que entrava, a renda era feita assim. Quem está precisando? Fulano de tal. Vamos lá pagar uma conta de água, vamos depositar na conta dele lá, vamos dar dinheiro. É uma forma. Por quê? A igreja hoje precisa entender que servir, quanto mais, eu vou dizer uma coisa para esta igreja: se Deus tem te dado capacidade para servir, é porque você tem buscado primeiro o reino e a sua justiça, e não somente a justiça do maior que serve o menor vai se cumprir, mas também vai se cumprir outra justiça do reino. Qual que é? As demais coisas serão acrescentadas. Quanto mais servir, mais dado será, e quanto mais você dá, vai sobrar, vai se cumprir. Medida, recalcada, transbordante e sacudida. É uma maneira de servir. Posso fazer mais uma pergunta? Passa para a próxima. Agora não precisa sempre pegar a Bíblia. Esse lado aqui, abre em Lucas 22, 24. Esse lado meu aqui, abra em Marcos 10, 42 ao 45. Lucas 22, 24. Aqui esse lado, por favor, lê bem alto, tá? E aqui, ó, vai ler 4 versículos. 42, 43, 44, 45. 4 versículos, tá? Lê. Ó, quando eles estiverem lendo, ouçam o que eles estão lendo, ok? Ouçam, lê bem alto para eles ouvirem. E quando eles estiverem lendo, ouçam alto para eles ouvirem. Bom, vamos lá. Primeiro Lucas 22, 24. O que está escrito aí? E houve também entre eles um rei, sobre qual deles parecia ser maior. Ok? Lê mais uma vez. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser maior. Boa, tá no telão, boa. Agora vamos para Mateus 20, Marcos, tá bom, né? Marcos 10, 42 ao 45. O que está escrito aí? Vamos lá. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente, deles se assemelham, e os Seus grandes usam autoridade sobre ela. E aí? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a
Vocês entenderam que vocês leram as duas passagens? Entenderam? Agora a pergunta é essa: o que, baseado nesses dois textos, o que pode impedir-nos de servir? As contendas. Nosso eu. O nosso eu. O que, Vanessa? Essa resposta que eu queria. O quê? Querer ser maior. Sabe o que te impede de servir? Eu não, isso não é pra mim. Não, porque eu? Não, não faço não. Eita, você tá achando que eu? Ah, não nada. Deixa esse pobreiro. Chegar mais cedo da igreja para ver se os obreiros precisam de alguma coisa, se o pastor. Eu? Oxi. Eu? Sujar minha roupa para dobrar o joelho? Eu? Não, eu estou em outro patamar. Ah, quer ser o grandão? Em Lucas 22, eles estão preocupados. Quem é o maior? Aí Jesus está falando, então, gente, ó, presta atenção, né, Marcos? Os príncipes, os grandes, se assenhoriam dos menores. Mas não é assim. Porque aquele que busca ser o maior, será o menor. E aquele que busca ser o menor, oh, aleluia. Naquele dia, e eu vou encerrar essa história dizendo sobre serviço. Um grande pregador, que ele tinha que dividir os cultos de domingo em 3 partes, porque o nome dele é Moody, um dos grandes pregadores da época, e ele começou a pregar na escola dominical. Sabe o que aconteceu? Tomou uma tamanha proporção na igreja, que não cabia mais. Sabe o que ele teve que fazer? Falava assim para os irmãos, terminando, vai embora para o povo que está lá fora entrar. E um dia, ele, satisfeito com o ministério dele, satisfeito com a posição, um dia Deus mostra para ele pregando na igreja. Aí Deus, no meio do culto, da reunião, o Espírito Santo fala assim para ele: tá vendo aquela senhorinha lá embaixo? Sim, senhor. Ela todo dia levanta de madrugada e lhe apresenta de joelho. É por causa da oração dela que você está sendo usado. Servir. Não, mas para que eu vou orar pelo outro? Servir. Ah, mas eu vou visitar o outro, o obreiro não vai, a obreira não vai, o obreiro que se lasque. Ah, mas o fulano, se não for, eu não vou. Não quer ir, eu vou. Por quê? Eu não vim aqui para ser servido. É gostoso ser servido? Não, acho que é, gente. Mas essa não é a regra do reino. Por isso que eu encerro aqui, que nós possamos fazer igual Jesus fez. Tirar tudo aquilo que atrapalha o nosso movimento de servir. O nosso eu, as contendas, o orgulho, as queixas, as lembranças passadas. Ah, pastor, mas fulano, ciclano, o senhor não conhece, mas eu conheço, olha isso aí lá atrás. Deixa as coisas lá atrás, é isso aí, cara. Serve. Vem para a igreja, eu vim para servir. Eu preciso parar. Você já foi em festa de amigo, de amiga? Daqui a pouco você vê o amigo, a amiga, você veio para a festa, para comer. Aí você vê a amiga, o amigo aperreado, porque faltou 3 pessoas que falaram que ia ajudar. Quem é amigo, amiga de verdade, o que faz? Senta na cadeira e fala assim, ó, quero a coquinha gelada.
Ô, tá demorando esse negócio aí, que festinha, cara. É assim que amigo faz? O que amigo faz? As irmãs vêm toda bonita, com coque, com esse técnico bonito, os homens, o que faz? Amarra na cintura, levanta. E aí então, ele não veio para ser servido. E o que ele está fazendo na festa? Top. O que o dono da festa vai fazer? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, aleluia. E sobre o muito te colocarei. O serviço cristão é para isso. Amém? Que alguém quer fazer uma pergunta? Então vamos fazer uma oração. Você seja a presença de Deus de uma forma gostosa, que maravilhosa. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Que nós possamos servir com amor, com humildade, ter exemplo como Jesus nos deixou. Nós fazemos fazer, independente do dia. E esqueci só de um ponto. Não é só aqui na igreja, não é só no culto não, tá? Muito mais lá fora. De preferência, que ninguém veja. Não, eu vou fazer, vou tirar uma selfie assim. Mostra aí que eu estou fazendo coisa boa para você, viu? Bobeira. O que uma mão faz, a outra precisa ficar sabendo. Pega e faz. Amém? Vamos orar para que o Senhor possa cada dia mais nos dar esta consciência que nós não estamos aqui para ser servidos, e sim para servir. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu estou aqui com a tua igreja, os teus filhos. Eu te agradeço, Senhor, porque se estamos aqui é para sermos servos, é para podermos cooperar com o bom andamento da tua obra, do Evangelho. Por isso, Senhor, como Gaio, como Demétrios foram cooperadores da verdade, Senhor, que nós possamos cooperar com a tua palavra, com o teu evangelho, Senhor, servindo ao próximo, ajudando, não somente, Senhor, sendo algo espiritual, mas também, Senhor, nos dando capacidade, graça, entendimento, Senhor, de uma forma maravilhosa e simbólica, limpando, lavando os pés daqueles que têm caminhado, estão cansados, estão com os pés ardendo, estão querendo parar. Senhor, nos dá esta condição, Senhor, que nós possamos tirar tudo aquilo que impede de nós fazermos a tua vontade, que é servir. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor.